Oi pessoal, tudo bom? Hoje estamos aqui, mais um culto infantil online. Hoje nós temos a Ioiô que está com a gente, matando as saudades um pouquinho. Então, vamos começar primeiro a orar. Agradecer a Deus por mais um dia que nós estamos tendo nesse domingo. Não está um sol muito grande, mas vamos lá, né? Vamos baixar a cabeça e fechar os olhos. Senhor, obrigado pelo dia de hoje. Senhor, obrigado por estar conosco. Que Tu possa estar falando da palavra em nossos corações. Que a gente possa estar crescendo. Que a gente possa estar confiando cada dia mais em Ti, Senhor. Sabemos que a situação do nosso país às vezes não está boa, Senhor. Muitas pessoas estão morrendo. Muitas pessoas estão doentes, Senhor. Que Tu possa estar pondo a mão sobre cada um deles, Senhor. Que o Seu poder e a Sua glória possa ser vista em todos os lugares, Senhor. Abençoe nós nesse estudo. É o que Ele peço em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém. Amém. Bom, semana passada a gente falou um pouquinho do povo que voltou para Jerusalém, que começaram a reconstruir o templo, ficaram felizes que reconstruíram, né? Agora nós vamos continuar a história desse povo que às vezes estava obedecendo a Deus, às vezes desobedecendo, nem sempre estava dentro da palavra, né? E Deus nos diz que a gente tem que estar sempre servindo com alegria, com felicidade. E às vezes a gente não tem essa vontade de servir a Deus, ficar com preguiça, até, né, ajudar a mamãe e papai em casa. Mas Deus pede para que a gente possa estar sempre feliz e alegre. E o versículo de hoje é o Salmo 100, né? Servir ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cânticos. Então, acho que qualquer coisa que a gente for fazer, seja dentro da igreja, seja fora da igreja, a alegria tem que estar sempre presente, né? E tudo que a gente faz com alegria para o Senhor, Ele sempre nos abençoa, Ele sempre nos dirige, Ele sempre nos guarda, né? E outro versículo é Mateus 20, 28, que fala: tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir, e dar a sua vida em resgate por muitos. Mateus 20, 28. Então Jesus veio para cá, Ele não veio para ser servido, Ele veio para servir, né? Então nós estamos aqui para servir ao Senhor. A gente possa estar sempre falando da palavra do Senhor, que a gente possa estar conquistando pessoas para o reino de Deus. Então hoje nós vamos estudar um pouquinho a vida de Esdras, que foi um profeta, foi uma pessoa, um servo de Deus. Ele estava em todo momento da sua vida servindo a Deus. Então a tia Io e a tia Bianca, que estão hoje aqui com a gente, vão contar um pouquinho mais dessa história, tá bom? Deixa eu tirar aqui e vamos lá. Oi, crianças, tudo Oiê. bem? Que saudade que eu tava de vocês. Fazia muito tempo que eu não via ninguém, né? Pois é. Mas agora eu tô aqui pra contar um pouquinho pra vocês da história de Esdras. E a tia Bi vai me ajudar também. Vamos ver se vocês conhecem um pouquinho também, tá bom? A gente vai contando, vai conversando, e aí vocês vão conversando aí com o irmãozinho, com a mãe, com o pai, com o papagaio, com o cachorro, com a formiguinha que tá passando, tá bom? E a gente vai contando a historinha pra vocês. Sabe que Esdras, ele foi um dos judeus que ficou na Babilônia, lá atrás. Mas Esdras, ele era descendente de Arão. Alguém lembra quem era Arão? Você lembra? Era o irmão de Moisés e Miriam, né? Isso, era o irmão de Moisés e Miriam. Mas Arão, ele era um sumo sacerdote, né? Ele era um sumo sacerdote lá do povo de Israel. Então Esdras, desde que ele era pequenininho, assim, do tamanho de vocês, ou um pouquinho menor, ele ouvia muito falar do povo de Israel, ouviu falar da história do povo do Egito, que foi liberto do Egito por Moisés, vocês lembram? Então, ele ouvia muito falar dessas histórias. Então, Esdras conhecia muito sobre o seu povo, e ele queria conhecer sempre mais.
Mas tinha uma coisa, naquela época, a Bíblia não era como é hoje. Hoje a gente tem a Bíblia grandona, né, com todas as histórias. A gente tem o Antigo Testamento e a gente tem o Novo Testamento. Mas naquela época, Esdras não tinha todos os livros da Bíblia. A Bíblia eram só os 5 primeiros livros da Bíblia, que eram os livros da lei. Alguém lembra quais eram os 5 livros da lei, os 5 primeiros? Vou perguntar pra tia Bibi. Você lembra quais eram? Gênesis, Êxodo, vamos lá, Levítico, Números e Deuteronômio. e Deuteronômio. Então era Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Esdras gostava muito de ler sobre o povo dele, então ele lia muito esses 5 livros. Mas você sabe que tem muita diferença da gente conhecer a palavra de Deus e da gente realmente obedecer a palavra de Deus, né? Por exemplo, a Bíblia fala que a gente precisa obedecer aos nossos pais, certo? Mas tem vezes que a gente não obedece aos nossos pais, não é verdade? Vocês conhecem a Bíblia, a gente sabe que a gente tem que obedecer aos nossos pais, mas às vezes a gente não obedece. E era justamente isso que Esdras gostaria de fazer. Ele queria conhecer a palavra de Deus e ainda obedecer a palavra de Deus. Fazer tudo aquilo que a palavra de Deus ensinava e falava para ele. Ele era muito apaixonado pela Bíblia e pela história do seu povo. Então, Esdras, ele conhecia tanto do seu povo e ele tinha um desejo de voltar para Jerusalém para ajudar o povo a reconstruir o templo. E naquela época, como Esdras tinha crescido ali na Babilônia, ele tinha um cargo muito importante ali junto com o rei, junto ao rei ali, o rei Artaxerxes. Ele era escriba. Sabe o que é escriba, tia? Quem é escriba? Escriba. Escriba era a pessoa encarregada de escrever as cartas ou de escrever livros. Isso era um escriba naquela época. E era um cargo muito importante para o rei. E ele foi falar com o rei para pedir para voltar para que ele conseguisse ajudar o povo dele lá. E sabe o que aconteceu? O quê? Ele conseguiu! O rei deixou ele voltar. Mas sabe que Esdras sabia que Deus tinha permitido que isso acontecesse? Porque o rei Artaxerxes, ele não era um rei que acreditava em Deus. Mas Deus fez com que ele permitisse que ele voltasse. E mais, você não sabe, tia Bíblia, o que ele fez? Ele, além de escrever uma carta, era uma carta do rei escrito, autorizando ele a voltar para Jerusalém, e ainda escreveu que outras pessoas também, por onde ele ia passar, ajudassem ele. E além de toda a ajuda que ele teve com a carta do rei, ele recebeu outras ofertas também. Ele recebeu ouro, ele recebeu prata para ajudar na reconstrução do templo. Então ele recebeu muitas coisas. Só que de todas as coisas que ele recebeu, Esdras, ele sempre falava que ele sempre soube que todas as coisas que ele tinha e que ele conseguia é porque a boa mão de Deus estava junto dele e ajudando ele a conseguir todas as coisas e a conquistar todas as coisas. Sabe, tia Bia, as pessoas que elas andam perto de você, elas podem ver que Deus está com você em todas as coisas que você faz? Pode. E elas podem ver também que você ama a Deus de verdade? Sim. E você? Porque Esdras, ele mostrava isso e as pessoas sabiam que o Deus que Esdras servia era um Deus de verdade e que Esdras amava muito esse Deus. Tanto é, tia Bi, que uma das coisas que o rei escreveu na carta é que quem desobedecesse, quem não obedecesse, não tivesse servindo a Deus, que fosse do povo lá e não tivesse servindo a Deus, a ordem era, porque estavam desobedecendo uma ordem do rei, lembrando que o rei não era um rei que acreditava em Deus. Mas se alguém desobedecesse às leis do Deus de Esdras, que é o nosso Deus, a pessoa seria castigada. Sabe qual era o castigo?
a pessoa? O quê? Se a pessoa não servisse a Deus, o castigo dela, ela poderia ser morta, ou ela poderia perder todas as propriedades, ou ela poderia ser expulsa do país, ela poderia ser presa. E tudo isso porque a pessoa desobedeceu um decreto do rei. Isso é pra gente ver, pra gente aprender que Deus, quando Ele tá no controle de todas as coisas, Ele nos ajuda em tudo, em tudo, em tudo, em tudo. E foi o que Ele fez, Ele usou o rei e a carta do rei para que Esdras conseguisse fazer tudo isso. Agora, mais uma vez, a gente pode ver que Deus, Ele age em todas as coisas com a gente, no nosso dia a dia. Você vê, Tia Bi, isso acontecendo com você no dia a dia, nas pequenas coisas, em grandes coisas que Deus faz na nossa vida. A gente sempre tem que reconhecer que quem faz é Deus. Deus é sempre quem tá agindo e permitindo que as coisas aconteçam pra gente conseguir fazer aquilo que a gente precisa fazer, certo? Bom, Tia Bi, o povo tava prontinho. Aliás, o povo não, só Esdras estava pronto para começar a viagem. Só que ele tinha um desafio, porque ainda tinha um povo lá na Babilônia que também era um povo de Jerusalém, e aí Esdras tinha que convencer o povo a ir com ele. Mas ele não se desanimou. Ele conseguiu, muitas pessoas voltaram com ele. Sabe quantas pessoas voltaram com ele? Foram em torno de 6.000 pessoas que voltaram com ele para Jerusalém para ajudar também na reconstrução. E lembrando que não eram só homens, mas tinham crianças e mulheres também junto, que também faziam parte do povo e também iam voltar com ele. Tia Bi, sabe quanto tempo que eles tinham que andar? Vocês sabem quanto tempo eles tiveram que andar para voltar para a cidade? Quanto? Eles andaram mais ou menos 1.500 quilômetros a pé. Eles não tinham carro, né, que nem a gente tem agora, ou não tinha um ônibus, não tinha um avião, então eles tinham que andar a pé. Eles andaram 1.500 quilômetros. Sabe quantos dias dá isso? Nossa, muitos. Muitos dias, na verdade são 4 meses. Eles andaram 4 meses. É claro que eles paravam para descansar, paravam perto de um rio ou do outro, paravam para descansar. Mas mesmo assim, é muita gente, muitos dias andando. Mas sabe uma coisa que Esdras também era? Ele era muito organizado. Ele levantou algumas pessoas ali, alguns chefes ali, para fazer a contagem de todos os presentes que ele tinha recebido. Tudo que ele recebeu para ajudar na construção, na reconstrução do templo, ele contou, porque daí ele sabia que ele estava saindo de lá com uma quantidade de algumas coisas e ele tinha que chegar lá no lugar com a mesma quantidade. Mais pra frente eu vou falar um pouquinho disso e o porquê que ele fez isso e o porquê isso é importante a gente fazer. Mas uma das coisas que a gente às vezes fica se perguntando é porque eles estavam viajando sozinhos. E na Bíblia fala que Esdras, ele podia ter pedido para alguns guardas irem com eles, para guardar eles, né, durante a noite, ou eles estavam cheios de coisas, de coisas de ouro, de prata. Imagina como era perigoso, né? Mas sabe que Esdras não quis? Mas sabe por que ele não quis? Por quê? Porque ele confiava em Deus. Ele sabia que Deus ia proteger eles de qualquer coisa. E aí, sabe o que ele fez? Para nada acontecer com eles, ele pediu pro povo orar. Então eles oraram, o povo orou e jejuou, pedindo para que Deus guardasse todos eles. E Deus guardou eles até chegar lá. Todo o caminho, os 4 meses que eles andaram, Deus guardou aí. Deus guardou ele. Agora, Tia Bi, deixa eu perguntar uma coisa pra você. Você já teve alguma situação que você sente que você precisa confiar em Deus e aí de repente na hora H você fala, não confio em Deus não. Acho que vai dar errado se eu confiar em Deus, acho que não vai dar certo. Ah, tem horas que dá medo. Dá medo. Mas a gente precisa confiar, né? A gente precisa confiar em Deus, porque Deus ele nos guarda em todo o tempo e a gente precisa saber que qualquer outra coisa não pode ser comparada a Deus no sentido de ele guardar a gente.
por exemplo, até nesse agora, né, que tá tendo esse coronavírus, tem um monte de coisa acontecendo, um monte de gente pegando. Mas a gente precisa confiar que Deus vai guardar a gente e que Ele vai cuidar da gente e isso não vai fazer mal pra gente. A gente precisa confiar em Deus e é isso que Esdras fazia. Ele confiava em Deus e ele confiou que Deus ia guardar o povo dele e Deus guardou o povo dele. É isso que acontece quando a gente confia em Deus, né? E sabe, Tia Bi, depois de muito tempo, andando com todo aquele povo, caminhando vários dias, nas ruas lá, nas estradas lá, e eles conseguiram chegar a Jerusalém. Eles chegaram todos lá. E Cansados. Nossa, eles estavam super cansados e exaustos, mas Chegaram imagina... alegres. Chegaram muito alegres. Olha o sorriso da criança. Finalmente. Coitada. Já devia estar super cansada. Imagina uma criança andar 4 meses. Nossa. Eu ia pedir pro meu pai me colocar no cavalinho. Leva no colo. É, eu ia pedir. Mas sabe que eles estavam muito felizes, porque eles chegaram num lugar que era a terra deles. E muitos conseguiram rever parentes, pessoas conhecidas, e eles conseguiram ver o templo. E lembra que Esdras tinha um monte de presentes e ofertas pro templo? Ouro, prata. E aí lembra que eu falei, que depois eu ia falar por que era importante, mas que Esdras tinha contado tudo para saber quanto ele tinha, com quanto ele estava indo e quanto ele ia chegar? Pois é. Quando eles chegaram lá, eles pegaram todas as coisas que eles tinham e todos os presentes e tava todo mundo muito feliz. Aí, tá vendo? Um monte de tesouro. Tava todo mundo muito feliz com o que estava acontecendo e com o que eles tinham conquistado para lá, para Jerusalém e para o templo. E aí Esdras falou, ok, então a gente agora vai recontar tudo. Então eles foram lá e pegaram tudo que eles tinham e recontaram. E aí eles viram que tudo aquilo que eles tinham ganhado, que tinha saído de lá da Babilônia, chegou exatamente na mesma quantidade que eles tinham contado da primeira vez. E por que isso é importante? Porque Esdras, ele queria que todas as coisas chegassem lá, porque eram ofertas para o templo. E só que ele também não queria que as pessoas pensassem que ele queria alguma coisa para ele, que ele tinha pegado alguma coisa para ele. Porque ele sabia que tudo aquilo que eles tinham ganhado foram coisas que Deus abençoou eles para o templo, não para ele. Então, por que é importante? É importante a gente aprender que, como cristão, a gente também precisa ser honesto. Por exemplo, você pega dinheiro da carteira da sua mãe, você pega... Só se eu pedir pra ela. Eu mas também sem não pedir. pego, não. Uma outra coisa, Tia Bi, sabe o que acontecia muito na escola? Às vezes eu via pessoas que pegavam lápis de cor e não devolviam. Lápis de cor da amiguinha, não devolviam. E, sabe, Deus ele ensina que a gente precisa ser muito honesto. E foi exatamente isso que Esdras fez. Por isso que ele contou tudo antes dele sair e depois contou tudo quando ele chegou, pra ter certeza de que ia estar tudo ok. Então, Tia Bia, a gente também precisa ser honesto. O que a gente pode aprender com tudo que a gente ouviu? Esdras, ele liderou um povo para voltar até a sua terra, que foi Jerusalém. Eles saíram da Babilônia e voltaram para Jerusalém. E muitas coisas poderiam ter acontecido, mas Deus em todo tempo, como Esdras mesmo diz, fala que a boa mão de Deus estava sempre com ele. E a única coisa que Esdras fez foi confiar em Deus em todo tempo. Então, em todo momento ele confiou em Deus. Ele não precisou de guardas porque ele sabia que Deus ia proteger ele. Ele conseguiu a liberação do rei para poder ir para lá e ainda ganhou presentes. E sabe, Tia Bi, eles nem acreditavam em Deus. O rei Ataxerxes, ele não acreditava em Deus. Mas, mesmo assim, ele foi e deu a carta e deu autorização para Esdras voltar. E todas as coisas que ele precisava foram tudo bem, não foram roubados, não aconteceu nada com eles. E deu tudo certo no caminho. E sabe que na palavra de Deus fala que Deus tinha prometido para o povo de Jerusalém que depois de 70 anos na Babilônia, eles
iriam voltar para a terra deles, que era Jerusalém. E foi exatamente isso que aconteceu. Mesmo com reis que não acreditavam em Deus, Deus moveu o coração desses reis para deixarem Esdras levar o povo de lá e voltar, para que Deus cumprisse aquilo que ele tinha prometido, que depois de passar um tempo lá no cativeiro, eles voltariam para a terra deles. E foi exatamente isso que aconteceu. E a gente precisa lembrar sempre que Deus, ele sempre cumpre as suas promessas. Se ele falou pra gente que vai fazer algo, ele vai fazer. Deus, ele não esquece da gente. E ele nos guarda o tempo todo, ele nos protege o tempo todo. E a única coisa que a gente precisa fazer é confiar em Deus. A gente só precisa fazer isso, a gente só precisa confiar em Deus e saber que ele vai cumprir as promessas dele, e que ele vai nos ajudar, e que ele vai nos guardar, e que ele vai nos livrar de todo o mal. E é isso que a gente queria falar um pouquinho pra vocês da história de Esdras e um pouquinho da saída dele lá da Babilônia e a chegada dele lá em Jerusalém com o povo de Jerusalém. Então, que a gente possa aprender, assim, que nem Esdras, a confiar em Deus, saber que Deus vai nos guardar. E além disso, aprendemos também, o que a gente aprendeu no final? A sermos honestos. Sim, precisamos aprender a ser honestos também. Porque é isso que Deus espera de nós, e isso faz com que nós mostremos o quanto nós amamos a Deus. Assim como Esdras, que amava a Deus, que amava a palavra de Deus, e ele queria ser obediente a Deus e queria que as pessoas também conhecessem a Deus e também fossem obedientes à palavra dele. A gente também precisa ser assim. Então a gente precisa ser honesto pra gente mostrar que a gente realmente ama Deus de verdade e a gente obedece a palavra dele também de verdade. Tá bom? Gente, essa é a nossa história. Espero que vocês tenham gostado e até mais. Um beijo pra vocês. Bom, obrigada por vocês dois estarem aqui. Obrigada por a gente poder aprender um pouco dessa palavra. Eu tenho feito sempre sozinha, mas é tão bom elas terem passado o final de semana com a minha família, que a gente ter curtido bastante. E semana que vem é um dia muito, muito, muito especial, que é o Dia das Mães, né, onde vocês vão fazer o café da manhã, almoço, ajudar a mamãe, fazer tudo que vocês não fazem o ano inteiro, vocês vão fazer nesse dia, tá? Aí nós não vamos ter o nosso culto online, então só depois do Dia das Mães, tá bom? Então eu ia pedir para a tia Bi fazer a oração. Feche seus olhos. Senhor, nós queremos te agradecer por esse dia, te agradecer pela tua história, pela Bíblia, que o Senhor deixou pra gente poder conhecer mais de ti, conhecer mais da tua vontade, Deus, e te pedir para que a gente possa aprender com a palavra, Pai, a ser mais parecido contigo, que a gente possa ser honesto, que a gente possa confiar sempre em ti. O Senhor deixou tudo isso escrito para que a gente possa seguir, Deus, então que a gente possa ter força e confiar sempre em ti, Deus, por mais que os momentos sejam difíceis, como o que a gente está passando agora, que a gente possa ser como Esdras, que confiou do começo ao fim que o Senhor estaria guiando eles, que o Senhor tinha já uma promessa. Então que a gente possa ser honesto com as coisas que a gente faz, que a gente possa ter mais o caráter de Jesus, Deus, que a gente possa ser mais parecido contigo e confiar sempre em ti, Deus. É isso que a gente pede no nome de Jesus. Amém. Amém. Ai, Beijos a todos. Bom domingo. Bom domingo.